Lava Jato, Aquário, Zumbi, Vistamar, Trama, Terra Prometida, Superdose, Zelotes. Estas são algumas das operações feitas pela Polícia Federal para tentar combater a corrupção no Brasil. Durante a Lava Jato, por exemplo, foram presos ex-diretores da Petrobras, a maior estatal do país, executivos de grandes empreiteiras, doleiros e ainda investigações que podem envolver políticos no esquema. A delação premiada facilita os caminhos. Podemos sonhar com o fim da corrupção? Eu acredito que o combate à corrupção está forçando a sociedade brasileira, está propiciando ao brasileiro uma maneira de se enxergar, de se olhar, de verificar causas dos nossos problemas, apontar caminhos de solução. Nós somos uma sociedade desigual e muito injusta. Parte dessa desigualdade, parte dessa injustiça está justamente num sistema judicial, num sistema legal que aprofundou essas separações, que aprofundou essas desigualdades. O combate à corrupção hoje no Brasil abre essa perspectiva da gente se enxergar como um país republicano, em que todos são iguais de fato perante a lei, de que é uma aspiração da sociedade brasileira mais justiça, punição para corruptos, punição para criminosos, seja onde eles estiverem, seja de que extrato social eles forem. Acho que o combate à corrupção traz esse amadurecimento, traz esse caminho de renovação e de transformação. O que tem acontecido, aqui é assustador até eu como cidadã, é que você vê que existe um esquema mesmo de corrupção e que não está restrito ao PT, não está restrito à Dilma, e você vê que esse esquema está sendo quebrado e isso tem gerado instabilidade para a gente. A gente não sabe o que está acontecendo, mas isso é muito positivo. A gente não pode ver isso como negativo. Negativo era continuar os esquemas de corrupção que estavam. Agora é uma parte realmente de lavagem, a gente está sendo limpo, mas para isso requer muita cautela e requer que os direitos sejam garantidos. Mas isso tudo é uma construção, a democracia brasileira está se fortalecendo. E com certeza a gente está cometendo erros, sem dúvida, mas foi a própria inspiração do juiz Moro, né? Isso daí foi fundamental na Itália e a Itália cresceu muito com isso. Então, eu vejo que o que tem que ser feito agora é uma análise de como os processos estão se dando. E eu já acho uma coisa muito bela é que a gente não está restrito a nenhum partido. Todos ali estão vinculados e na medida que isso vai crescendo, eu espero que a sociedade brasileira possa ter memória do que está acontecendo. Porque a gente já tem uma experiência, por exemplo, do Fernando Collor, que ele sofreu impeachment, aqui no Brasil, no caso de corrupção anterior, né? E ele hoje é eleito, né? Hoje ele é senador. Como os mecanismos de corrupção estão tão entranhados no sistema, o que isso faz é desestabilizar o próprio sistema, né? E o sistema está se desestabilizando sem que a gente saiba que rumo que isso vai tomar. Quer dizer, na verdade, o que a gente tem é a descoberta de que grandes empreiteiras se envolviam em esquemas de corrupção para tocar adiante obras de infraestrutura, mas ao mesmo tempo, como essa corrupção já é generalizada e todas as empresas, né, participam disso, digamos assim, né, que é o que a gente está vendo, a gente tem uma impossibilidade de avançar em projetos de infraestrutura, né, sem resolver essa questão, sem buscar outras empresas. Quer dizer, a gente tem uma imobilidade, digamos assim, do ponto de vista da infraestrutura, justamente porque essas empresas estão todas envolvidas. Quer dizer, a gente teria que reinventar a forma de licitar, né, contratos com empresas privadas, a gente teria que reinventar a política de infraestrutura para poder realmente escapar, né, para a gente poder se blindar dessas relações de corrupção, né? A mesma coisa em relação aos partidos, né, ao recebimento de aportes financeiros, né, por parte de empresas, enfim, de associações. Quer dizer, ao mesmo tempo em que a gente tem uma tentativa
de trazer essa corrupção à tona, isso tudo mostra como esse tipo de mecanismo, né, de troca, de escambo, azeitava várias relações, né, intragovernamentais e relações do governo, dos partidos com outros agentes. Do ponto de vista jurídico, como as coisas funcionam aqui no próprio sistema jurídico do Brasil, nunca você conseguiria tirar informação de ninguém se não fosse essa questão da delação premiada. Isso é fundamental, porque o que você faz? Você pega alguém que é um suspeito e confunde ele mesmo. Você ameaça ele no sentido que alguém pode estar dando alguma informação para ele e você consegue retirar informações que você jamais conseguiria retirar do ponto de vista judiciário. Se não fosse esse tipo de atitude, se não fosse essa possibilidade de delação premiada, a gente não estaria conversando agora sobre isso. Isso foi fundamental para gerar uma transformação na nossa sociedade. Então, às vezes, a melhor forma nem sempre é o judiciário. Isso eu aprendi sempre na minha vida do direito. Que se você puder sempre antes conciliar, ter conciliação antes, para mim essa é a ideia. Se você evita que isso chegue ao Supremo, como você vê o Supremo como está hiperlotado, você faz com que aquela informação que jamais você conseguiria com um possível criminoso, você consegue que um delate o outro e assim você transforma a sociedade de uma maneira que você não conseguiria com outro meio. E um grande exemplo disso é os Estados Unidos, né? À toa que a gente tem seguido essa ideia. Isso faz com que a população mude. O combate à corrupção, ele é necessário, né? Sem dúvida, né? Então, toda democracia madura, ela precisa tratar dessas questões, né? Ela precisa tratar, ela precisa encarar de frente, né, questões como essas, como a questão da corrupção. Então, eu diria que o que acontece no Brasil é que a gente tem mecanismos de corrupção que são anteriores a esse mandato, que são anteriores à era lulopetista, né? Que são mecanismos que têm a ver com a relação que existe entre governos e empreiteiras, que tem a ver com a relação entre partidos e partidos, que tem a ver com a relação entre partidos e empresas. Quer dizer, em todos esses relacionamentos, a gente tinha mecanismos de corrupção, né? Às vezes menos conhecidos, às vezes mais conhecidos, que certamente, de uma forma geral, apesar do Brasil ser um país democrático, certamente não fazem com que o Brasil avance, né? O que aconteceu agora é que, pela primeira vez, a gente tem um processo de perseguição, digamos assim, né, dos atores, dos mecanismos de corrupção, que realmente tem levado a algum resultado. Quer dizer, de um certo tempo para cá, nós brasileiros estamos nos acostumando a ver os grandes nomes, né, da política e do empresariado, de fato, respondendo, né, criminalmente, civilmente, por atos, né, que emergem da corrupção. O Repórteres desta semana fica por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Um abraço e até o próximo programa.